Não há problema. Então diz assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demónio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demónio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentaram entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares de circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, os que vinham enfermos de diferentes moléstias, lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíram demónios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Ora bem, isto é uma passagem muito interessante, porque tem aqui diversos fatores que eu gostava de enfatizar para convosco, mas acima de tudo para que nós recebêssemos esses ensinamentos para que nós os pudéssemos utilizar no nosso dia-a-dia. Eu gostava de contar uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu e a minha mulher tínhamos 2 filhos pequenos e eu trabalhava numa empresa de telecomunicações. E nessa altura as coisas corriam bem, eu fazia muitas vendas, ganhava muito dinheiro e então decidimos que a minha mulher, a Paula, não precisava de continuar a trabalhar. Pronto, a gente decidiu: olha, ficas em casa, tomas conta das crianças, até elas irem para o jardim infantil, eu estou a ganhar bem, as coisas estão a correr bastante bem. E de facto correram durante algum tempo, talvez 2 anos. No entanto, no 3º ano as coisas mudaram completamente. E de repente, aquele grande salário que eu tinha diminuiu cerca de 2/3. E a minha mulher não estava a trabalhar e nós tínhamos 2 crianças e de repente nós tivemos que mudar todo a nossa forma de viver, que agora tem um nome que é o downsizing. Portanto, tínhamos que viver bastante mais humildemente. E nós, na altura, pensámos assim: mas nós, sendo filhos de Deus, sabendo que o Senhor toma conta de nós, por que razão é que nós agora estamos a passar por isto? E nós temos que pensar o seguinte: nós, na nossa vida, somos filhos de Deus, temos o Senhor ao nosso lado, mas temos que entender também que há alguém que está na outra ponta que pode, de alguma maneira, poder tornar as coisas difíceis para nós. E vocês sabem que Satanás vive ao lado de nós, a toda a hora. E ele pode, de alguma forma, tentar fazer com que a nossa fé enfraqueça de determinada maneira. E nós, naquele momento, tivemos essa situação porque pensámos assim: não é justo nós que estamos numa situação que até estávamos bem financeiramente, não tem a ver com o facto de estar bem financeiramente, mas tínhamos a nossa vida equilibrada, tínhamos o nosso relacionamento equilibrado e de repente nós sentimos uma disrupção o nosso relacionamento com Deus por causa de uma situação acessória. E quando nós vemos isso, nós olhamos para a forma como
a cada momento, Satanás pode causar impacto na nossa vida em qualquer situação que a gente tenha. Pode ser familiar, pode ser pessoal também, pode ser a nível da nossa comunidade, pode ser a nível de igreja também, não vamos pôr isso em causa porque isso acontece. E o que se passa é que nós podemos de alguma forma ficar enfraquecidos e ficar de alguma forma até revoltados, por que razão é que Deus nos deixa passar por esta situação. Mas existe sempre um propósito disso acontecer, como vocês devem calcular, como em tudo acontece. E quando nós olhamos aqui para esta passagem, o que nós estamos a ver é que, neste caso concreto, os demónios estavam a tentar fazer com que Jesus, ou as pessoas que estavam ao seu lado, ficassem preocupadas e ficassem de alguma forma bastante tensas relativamente a tudo o que acontecia. E a primeira situação que aconteceu por causa disso era o facto de ele estar a curar ao sábado. Portanto, agora uma perguntazinha para a audiência. O que era o sábado antigamente? Alguém pode ajudar? Pois, o dia em que era para descansar. Portanto, não se podia ou não se devia de fazer nada, não se devia de fazer nenhuma atividade naquele momento, mas Jesus Cristo, de uma forma mesmo para confrontar todos os padrões que estavam, de alguma forma, estabelecidos, resolveu fazer estes milagres exatamente ao sábado. E então, o que é que isso fazia? Fazia com que, de repente, as pessoas ficassem angustiadas e ao mesmo tempo ficassem frustradas e até revoltadas com aquilo que estava a acontecer. Ora, o que nós estamos aqui a ver é uma forma em que Satanás pode influenciar negativamente aquilo que nós estamos a pensar. E eu gostava que pensassem no seguinte: nós, quando estamos numa situação de aperto, a primeira situação é nós revoltarmos contra a nossa situação e não conseguimos entender que aquilo que está a acontecer é uma forma de nós sermos testados na nossa fé. Portanto, quando acontece alguma coisa, sabemos que a nossa fé está à prova. E aqui nós vimos exatamente isso. Vimos que as pessoas levavam os outros para serem curados, mas ao mesmo tempo havia pessoas que achavam que não era digno, não se podia fazer milagres, não se podia fazer nada ao sábado por causa do seu legalismo. E o que nós precisamos de saber numa situação destas é que o facto de ser um sábado, ou o facto de haver uma celebração, não quer dizer que o Senhor nos possa usar nesse sentido para sermos alguém que emane a sua glória para os que eles estão à nossa volta. Portanto, o desafio que nós temos nesta situação é que a pessoa que nós temos que olhar é para Jesus, independentemente daquilo que nos possa acontecer. Pessoal, familiar, comunidade, até o resto do mundo, do país, isso nós temos que perceber que existe um propósito porque aquilo está a acontecer. E quando isso acontece, nós temos que estar bem firmes na nossa fé. Não podemos estar a pensar no que está, o ruído que está a acontecer à nossa volta, mas simplesmente seguir aquilo que o Senhor tinha para dizer. Agora nós olhamos para a continuação e quantas vezes é que Jesus, naquele momento, curou pessoas. Temos a primeira vez na sinagoga, portanto, na sinagoga logo, portanto, no sítio onde se devia estar a louvar e a fazer a oração, normalmente ao sábado, foi ali mesmo que o Senhor quis demonstrar o seu poder ao fazer com que aquele homem ficasse em condições. Depois o que acontece? Ele chega, continua a sua senda, vai para a casa de Simão e a sogra também estava doente e ele ali novamente curou aquela senhora e tirou o demónio que ela também tinha. E finalmente, ao pôr do sol, um grupo enorme de pessoas foi ter com ele e ele continuou a curar e a fazer aquilo que o Senhor lhe tinha dito para fazer. Portanto, nós temos 3 situações aqui que, se alguém tem dificuldade em entender o facto de dizer assim, foi uma vez, tudo bem.
Ele quis demonstrar que em 3 situações ele podia fazer com que aqueles demónios fossem totalmente tirados. Por isso só prova que o Senhor é aquela pessoa que nos pode, de facto, sustentar nas situações mais difíceis que nós temos. E nós temos que confiar perfeitamente naquilo que está a ser feito. Eu acho que nós vivemos tempos a nível global que a gente às vezes fica assim um bocado preocupado em saber onde é que está o Senhor nesta situação. Quando vemos tantas situações de conflito, vemos terremotos, vemos tornados, vemos cheias a acontecer. Mesmo aqui em Portugal vemos todas estas disrupções que a gente vê a nível mesmo governamental. Os nossos governantes acabam de deixar o governo, agora vamos ter eleições novamente. O mundo, no fundo, está a ser governado até certo ponto pelo maligno. Portanto, nós estamos a ver que Satanás está a fazer estas coisas para tentar nos influenciar negativamente aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. E por isso mesmo nós temos que estar firmes quando estas coisas acontecem. Continuarmos firmes, cada um de nós, pedindo ao Senhor para estar connosco, mas também temos que orar por aqueles que têm necessidade, temos que levar até nós aqueles que, por alguma razão, estão mais fracos, mas não podemos pensar só em nós, temos que ser altruístas e pensar em todos aqueles que estão à nossa volta. Por isso, nós temos a possibilidade de orar ao Senhor continuamente. Eu lembro-me há muitos anos, a minha mulher fez um cântico baseado em... Desculpa, lá estou a ficar rouco, mas ainda aguento. Ela fez um cântico que eu e ela cantávamos durante muitas vezes nas igrejas, que está baseado em Filipenses, capítulo 4, versículo 4 até ao versículo 8. E eu acho que isso é uma forma e um garante de que estamos com o Senhor e o Senhor está connosco. E então diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isto é o que eu chamo o manual ou a solução para toda aquela situação que nós vivemos no nosso dia-a-dia. Cada um de nós temos as nossas próprias lutas e as nossas próprias fraquezas. Mas o Senhor deixou-nos a Bíblia, mas também nos deixou alguns momentos específicos em que a gente pode saber o que devemos fazer. Isto é quase como aquele manual, ou então a concordância bíblica, assim, onde é que está a dizer que eu estou preocupado, onde é que eu vou ver isto? Então está aqui, Filipenses 4 a 8. Nunca se esqueçam que isto é muito importante. É mesmo muito importante e se calhar algo que nos pode ajudar no nosso dia-a-dia a gente a enfrentar o que se passa. E eu gostava de pôr um bocadinho aqui nesta situação. O Senhor diz para a gente nos alegrar. É claro que isso é muito fácil de dizer quando nós estamos numa situação complicada. Alegrar não é bem aquela coisa que a gente às vezes tem logo ideia. Mas se continuarmos a ler isto, o que é que ele diz? Seja a vossa moderação conhecida em todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. A ansiedade é algo que não se apodera de nós imediatamente, mas é algo que vai sendo construído. Quem é que aqui nunca esteve ansioso? Vá lá. Estamos todos na mesma onda. Quem é que aqui já esteve ansioso? A razão, a ansiedade não é uma coisa que apareça de repente, que caia do céu. A ansiedade é um estado que vai aumentando conforme a nossa situação. Portanto, pode ser uma coisa assim muito levezinha, mas depois, se nós continuamos a pensar nessa coisa, isso vai sendo como uma bola de neve. Vai criando, chega a um ponto que nós já não conseguimos passar sem isso. Dormimos mal, às vezes precisamos de um comprimido para dormir, andamos irritáveis,
não conseguimos aguentar às vezes as palavras das outras pessoas, e isso é algo que se vai apoderando de nós. Acontece que o Senhor nos deixa é, temos que fazer o quê? Quando nós sentimos que a ansiedade já se apoderou de nós, o que é que nós devemos fazer? Devemos de ir ao encontro daquilo que o Senhor diz. Devemos fazer isto. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com a ação de graças. Então, numa situação de conflito, de ansiedade, de mal-estar, de vermos que as coisas não estão a ir como a gente quer, o que é que o Senhor diz? Devemos de orar, suplicar, mas tudo. Não é dizer assim, eu vou dizer isto ao Senhor, mas esta parte eu não digo. Como se o Senhor não soubesse exatamente onde é que nós está. Ele sabe perfeitamente onde é que está o nosso coração e sabe perfeitamente o que é que a gente tem que falar. Portanto, em vez de nós estarmos a tentar enganar o Senhor dizendo, e tal, eu vou falar sobre isto, o meu emprego, a minha conta bancária, mas não vou falar desta situação, do meu relacionamento com alguém da minha família, por ter mentido no trabalho. Não. É tudo. Se é para a gente suplicar, devemos fazer tudo. E o que é que nós devemos fazer depois de termos desenrolado o rol de todas as nossas angústias e aquilo que nós queremos que o Senhor opere? O que é que temos que fazer antes até de receber o resultado? A ação de graças. É assim, Senhor, eu estou com esta situação, mas já te agradeço pela forma como tu vais responder. Portanto, se nós pedimos e depois estamos à espera, vamos lá ver como é que o Senhor responde, nós estamos à espera, estamos quase a fazer um género de um negócio com o Senhor. Eu vou fazer isto e vou esperar que venha alguma coisa. Não. Vamos pedir e desde logo dizer assim, está nas suas mãos, toma lá, agora agradeço-te pela resposta que vais dar. Portanto, isso é muito importante. Depois, no fim, no 7, o que é que nós precisamos de pensar no fim? Diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. O que é que aconteceu nesta passagem que nós vimos? Vimos que o Senhor operou e as pessoas, a partir dali, sentiram a sua paz. A paz de Deus, como diz aqui, excede todo o entendimento. Quando nós pensamos em paz, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Para haver paz tem que haver guerra. É sempre aquela coisa. Mas às vezes não tem a ver com isso. Paz é um sentimento, assim como a ansiedade é um sentimento que está connosco, a paz é outro sentimento. O que é que acontece? Quando nós vemos aqui que a paz de Deus, que ultrapassa tudo aquilo que é possível, vem estar connosco, é porque é algo que só Deus pode dar. E quando só Deus pode dar, nós sabemos perfeitamente que é algo que para os outros é capaz de não se entender. Eu já vi muitas vezes situações em que as pessoas estão a passar por uma dificuldade e as pessoas dizem, pá, como é que é possível tu, numa situação dessas, ainda consegues estar com paz, consegues processar todas as coisas? As pessoas não entendem que é só Deus que permite nós termos essa paz que excede todo o entendimento. Por isso, irmãos, todos nós estamos a passar por dificuldades. Ninguém pode dizer que está bem. O que eu espero, com as minhas palavras, além da ilustração que tivemos, é que o Senhor opera em qualquer altura, em qualquer situação, seja de dia, seja de tarde, seja de noite, seja durante o nosso sono, seja ao domingo, seja ao sábado, o Senhor está sempre presente. O Senhor é como o SNS, está sempre disponível para ouvir as nossas dificuldades, as nossas súplicas, as nossas necessidades. E nós sabemos perfeitamente que a sua paz vai chegar até nós. Mas, por favor, aceitem com a ação de graças aquilo que o Senhor tem para dar. Que o Senhor vos possa ajudar no vosso dia-a-dia e pensem perfeitamente que o Senhor é bom e não pensem que isto é uma brincadeira. É mesmo verdade. O Senhor apoia e ajuda aqueles que estão em dificuldade. Que o Senhor vos abençoe.